E o punk? Como é que ele surge no meio de tudo isso? O punk ele surge depois dos skinheads, né, como eu falei. Sobretudo ele vai ganhar uma grande projeção com o Zoe, né, com esse show Oi. Mas o punk ele já tem uma outra pegada, porque o punk ele é da contestação de tudo. Alguns se dizem anarquistas, mas na verdade é aquilo que em espanhol eles falam, né? Se há governo, eu sou contra. O cara é contra tudo. É a rebeldia constante. Não que os skinheads não tenham também, é uma outra forma de rebeldia, né? A rebeldia dos skinheads é a rebeldia que pede por mais hierarquia e mais organização, né? E a rebeldia dos punks é uma rebeldia que é contra, é você ser contra tudo, né? É relativizar tudo e ir contra tudo mesmo. E os punks, então, eles acabam, lógico, sendo inimigos dos skinheads, né? Por conta da adesão de boa parte da cultura skinhead ao neonazismo e aos grupos nacionalistas que prezavam por hierarquia, eles eram anti-esquerda, anticomunistas, anti-anarquistas também. E os punks já vão simpatizar muito com as ideias anarquistas e tudo mais. E no Brasil, os punks eles chegam na transição no final do regime militar, né? Nos anos... Quando teve a anistia em 79, né? Muitos políticos que estavam no exílio voltaram pro Brasil, né? O Brizola foi um deles e tal. E os punks, você já começa a ter um pouco de manifestação do que viria a ser os punks, né? Quando eles começaram a participar de comícios e showmícios que tinha na época. No início do movimento Diretas Já e no início dos comícios do Partido Comunista do Brasil, que voltou a ser permitido, estava na ilegalidade, voltou a ser permitido. Acho que já tinha o PCdoB, né? O PCdoB é uma vertente do PCB, mas o próprio PCB, o partidão antigo, fazia comício e já tinha alguns punks ali entre eles, mesmo sem serem muito politizados. Naquela época era difícil, não tinha internet, né? Mas que já ficavam ali. Mas no Brasil, os punks, eles vão ganhar uma explosão muito grande, principalmente aqui em São Paulo, com um show chamado O Começo do Fim do Mundo. Esse show foi em 1982 no Sesc Pompeia. O Sesc existe até hoje, né? E eles fizeram um show que reuniu as primeiras bandas que tinha, né? Da época do início da cultura punk, né? E a partir daí, a palavra punk ganhou uma projeção. Você vai ter os trabalhos do Antônio Bivar, que escreveu o que é punk. O Glauco Matoso começou a registrar isso também depois e tal. E aí você ganha uma projeção, pelo menos em São Paulo, dos primeiros punks. E os skinheads no Brasil vão ser os carecas, né? Os carecas, eles surgem com uma dissidência desses punks. Se na Inglaterra os skinheads são anteriores aos punks, no Brasil eles são uma dissidência dos primeiros punks, né? Principalmente na zona leste de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, né? Surgem muito ali os primeiros carecas do subúrbio. Os carecas do subúrbio, eles são uma espécie de punk mais militarizado. Eles não têm essa ideia de nacionalismo ainda, mas eles já se diferenciavam dos punks porque muitos deles seriam o que os punks talvez hoje chamariam de coxinha, né? São os caras mais conservadores, os caras com valores mais familiares, que alguns eram até ex-militares, serviram exército e tal, que é uma coisa que desagradava os punks, né? Que já ia mais para esse lado da esquerda e tal. Então, os primeiros carecas do subúrbio, embora eles não fossem politizados com cargas de leituras e tudo mais, eles já se diferenciavam disso, né? Tinha as questões bairristas e tudo mais. Mas depois surgem os carecas do ABC, que inclusive vai ter uma rivalidade com os carecas do subúrbio. Os carecas do ABC, sim, a gente pode dizer que é a primeira manifestação nacionalista do Brasil mesmo, pelo menos pós regime militar, porque eles vão adotar o integralismo, né? O integralismo foi um movimento foi o maior movimento de massa do Brasil, né? Vale lembrar, nos anos 30, do Plínio Salgado, um movimento que eu não diria que ele tem os mesmos moldes fascista do Mussolini e diferencia muito do nacionalsocialismo porque eles não são racistas. Eles aceitavam... Como que você vai ser racista num país como o Brasil de maioria miscigenada? Então, eles adotaram alguns elementos, né? A camisa verde, o sigma integralista, a saudação a Naue, com o braço estendido e tal, mas eles não podiam ter exatamente as mesmas características dos movimentos que tinha na Europa, né? E esses skinheads carecas do ABC, então eles revivem o integralismo do Plínio Salgado, do Gustavo Barroso, que tinha até algumas manifestações antissemitas e tal.
E aí, em cima disso, vai ter toda uma tentativa de reviver a ação integralista brasileira com esses carecas do ABC, com um sujeito chamado Anésio de Lara Campos Júnior, que era meio-irmão do Eduardo Suplicy. Né? O Eduardo Suplicy, político conhecido até do Partido dos Trabalhadores e tal, diferente da ideia do irmão, né? O irmão dele, então o Anésio de Lara, vai tentar reviver a ação integralista brasileira. Ele participou de muitos programas no início dos anos 90. Foi até num programa da Silvia Popovic, que era acho que era no centenário do nascimento do Hitler, do Adolf Hitler e tal. E ele foi lá ele é um sujeito muito contraditório, né? Ele andava com os integralistas, mas ele gostava dos livros antissemitas e tal. E aí ele foi tentar provar que no programa da Silvia Popovic, acho que na internet dá pra encontrar, né? Que o Holocausto não aconteceu. Eles liam aqueles livros da editora Revisão, né? Revisão Editora LTDA, que era do Siegfried Ellwanger Castan, que era um sujeito, um alemão lá de Porto Alegre, né? Que editava esses livros, né? Tentando trazer uma versão revisionista dos eventos, como o Holocausto, que foi uma brutalidade que aconteceu, né? Durante a Segunda Guerra Mundial e tal. Então tem todo esse imbróglio aí.